Olá, meu nome é Lara Freitas, orientada pela professora doutora Cássia Carvalho, e o título do meu projeto é Identificação de Kaplan-Meier Variations causadora do transtorno do espectro autista. Para introduzir o trabalho, é importante destacar que os sintomas desse transtorno eles apresentam um contínuo de prejuízos de intensidades variadas nos domínios de comunicação social, comportamentos restritivos e repetitivos. Além disso, há uma prevalência média de 100 para 10 mil indivíduos. Também é importante trazer que, além dos sintomas comuns, o autismo ele pode trazer alguns distúrbios associados, como, por exemplo, TDAH, TOC, deficiência intelectual, esquizofrenia, distúrbios do sono, problemas gastrointestinais, patologias cerebrais e algumas outras distúrbios e disfunções do sistema imunológico. Em paralelo, as Kaplan-Meier variations são deleções duplicações de larga escala que podem implicar em consequências variadas para genes ou regiões reguladoras. E também é importante dizer que a técnica do SNP Array ela permite analisar ao mesmo tempo milhares de sequências genômicas a fim de detectar esses ganhos ou perdas genéticas em pacientes com autismo. Tendo isso em vista, o objetivo do trabalho foi identificar e descrever variantes genéticas do tipo Kaplan-Meier variations, causadoras do autismo avaliadas por análise de SNP Array, determinar a frequência dessas CNVs associadas ao autismo em uma amostra na Bahia e determinar também a resolubilidade das análises de SNP Array no diagnóstico etiológico de TEA. Dessa maneira, o trabalho foi iniciado através de uma revisão bibliográfica acerca do assunto. Posteriormente, os dados foram coletados de pacientes com autismo no laboratório parceiro em um período de 12 meses. Os dados analisados foram principalmente os dados de clínica, sexo, idade e a CNV de cada paciente. Posteriormente, os resultados obtidos desses arrays foram analisados e avaliados utilizando alguns bancos de dados online, como o DGV, Decipher, ONMIN e NCBI. E posteriormente eles foram classificados em benignas, provavelmente benignas, variantes de significado incerto, provavelmente patogênicas e patogênicas. Tendo isso em vista, alguns dos resultados importantes que nós obtivemos foram que 220 arrays feitos no período de 12 meses, 151 eram de pessoas com autismo. Dessa quantidade, apenas 17,2% eram de pessoas de sexo feminino, causando uma proporção de 4:1, o que se aproxima bastante da literatura encontrada. Outro dado muito importante que é trazido pelo gráfico 1 sobre a frequência das idades dos indivíduos com autismo é que a maior parte dos indivíduos tinham entre 0 e 10 anos de idade, sendo que a idade mais comum era de 5 anos de idade, que também concorda com a literatura encontrada. Além disso, a tabela 1 ela traz os resultados dos arrays dos pacientes com autismo, e nós podemos observar que 6,7% dos pacientes tiveram CNVs do tipo patogênica, enquanto que na literatura está descrito que a resolubilidade do microarray para pacientes com autismo está entre 10 a 20%. Outro resultado importante a ser destacado é que dos 151 indivíduos com autismo, 84 apresentaram patologias associadas. Todos com variantes patogênicas mostraram distúrbios associados. Na tabela 2, podemos observar que os cromossomos mais afetados por as variantes patogênicas foram os cromossomos 1, o 2, o 5, 9, 15, 16, 17 e o 22. Outra informação muito importante trazida pela tabela 3 é sobre as variantes de significado incerto, onde nós podemos observar que os cromossomos mais afetados foram os 4, 7, o 9, o 15, o 16, o 22 e os cromossomos sexuais. Levando em conta os dados trazidos anteriormente, é importante destacar que alguns autores já encontraram que várias alterações genéticas associadas ao fenótipo de autismo já foram catalogadas em vários genes. Também que o microarray ele é muito eficiente na detecção de deleções e duplicações cromossômicas, podendo ser utilizado para escanear o genoma completo e rastreando essas CNVs que são mais comuns nesse tipo de doença. E também que esse tipo de CNV patogênica ela é muito encontrada nos cromossomos 15, 16 e no cromossomo X. Levando em conta as informações trazidas anteriormente, podemos concluir que o SNP Array ele conseguiu encontrar a causa etiológica de aproximadamente 6,7% dos casos encaminhados de autismo. Também que existe uma diferença significativa entre as quantidades de pacientes de sexo feminino e masculino, que as idades mais frequentes entre os pacientes foi de 5 anos de idade, que o cromossomo mais afetado pelas variantes patogênicas foi o 15 e o 22, e que as variantes patogênicas de CNV são mais facilmente encontradas em pacientes que têm o tipo de TEA sindrômico. Essas foram as referências utilizadas no trabalho, e eu gostaria de agradecer ao Laboratório de Genética Humana do Instituto de Biologia,
à Universidade Federal da Bahia e ao CNPq por financiar o projeto. Muito obrigada a todos!